Vamos voltar no tempo para redescobrir Brasília por meio de relatos de pessoas que participaram de momentos importantes da história da capital do Brasil. O programa Pioneiros mostra quem está aqui desde a construção de Brasília e agora compartilha lembranças do início da cidade. Como Adirson Vasconcelos, que trabalhou na cobertura jornalística do início das obras e acompanhou de perto a primeira missa realizada na capital. Jornalista, historiador, advogado e administrador de empresas, Adirson presenciou ocasiões especiais e carrega na memória cenas vistas por pouquíssimas pessoas. Sou cearense. Todavia, aos 10 anos, eu fui transferido para Recife a fim de fazer o seminário dos Irmãos Maristas. Mas nesse tempo do seminário, eu estudei muito. O seminário é formidável, é um grande centro de cultura e aprendi muito. E mais o seguinte, lá eu me destaquei um pouco, porque eu era muito dedicado ao estudo e tinha uma possibilidade, uma potencialidade de liderança. Então eu virei presidente do Grêmio, lá do seminário, Grêmio Champanhar. Com essa presidência fui escalado pelos irmãos e pelos colegas de fazer o jornalzinho do seminário. Era o boletim informativo. Era uma coisa muito simples, muito rudimentar, feito inclusive no mimeógrafo a álcool. Era muito modesto, né? Mas era uma atividade. Eu fazia isso e gostava de fazer. Muito bem. Quando eu, aos 17 anos, quando deveria entrar para o chamado postulado, que aí a gente já usa batina, etc. Aí o irmão organizador, ele me chamou para ter uma conversa e explicou para mim que a minha vocação não era religiosa. Eu recebi, modesto, humilde, e sempre fui tímido. E eu gosto de ouvir as outras pessoas mais velhas. Então ele disse, e aí eu fiquei quieto. Aí eu fui viver com meu irmão. Chama-se Ayrton Vasconcelos. É meu único irmão, era o mais velho, né? Então, eu fui morar com ele. Aí ele, com muita sabedoria, com muito amor, começou a me orientar para a vida, ali fora. E disse, olha, você não fazia aquele jornalzinho lá no seminário? Eu tenho até exemplares dele. Então, é um sinal de que você tem ideal de trabalhar em jornal. Então, por que você não vai a um jornal procurar um emprego? Nós somos de origem, família modesta, pobre, né? E eu precisava de um emprego, já que agora eu estava fora. Eu tinha 17 anos. Aí ele me organizou para ir ao jornal mais conhecido da cidade, que era o Jornal do Comércio, ficava na Rua do Imperador, no Recife, para eu ir lá, atrás desse emprego de jornalista. Então eu aceitei, ingenuamente, aceitei, achei que parece que eu passei a gostar do que eu fazia lá. Despertei vocacionalmente. Então ele me vestiu com o terno da formatura dele de dentista. Um linho branco, que é o chique no Nordeste. Botou uma gravata, e eu, uma tarde, fui lá nesse Jornal do Comércio, Rua do Imperador, número tal, e fui até a redação, bem arrumadinho. Eu era magrinho, tinha 50 quilos, então parecia um menino. Aí eu fui ao andar da redação, parece que era o terceiro andar. Quando cheguei na redação, quer dizer, ingenuamente, né? 17 anos, saí de seminário, não conhece aquelas malandragens da vida, é muito honesto. Aí eu cheguei na redação, tinha várias pessoas, eram os redatores, sentados nas mesas. Ao primeiro que eu cheguei, eu cumprimentei
E assim, explodi, né? E disse logo para que eu vim. Eu vim aqui para ser jornalista, para ser repórter. E disse para ele. Ele olhou para mim assim, de alto a baixo, me admirou e disse, parece que ele achou engraçado aquilo, sabe? Aí me disse, então moço, venha cá que eu vou lhe apresentar outro repórter, outro jornalista. Aí tinha um outro, ele me apresentou aquele e disse, diga o que você disse para mim ali. Aí eu disse, repeti aquilo que eu vinha embalado. Eu vim aqui para ser repórter, ao segundo. Aí esse segundo gostou da coisa dele e achou que devia ir ao terceiro. Então eu acho que eu fui ao quarto e até o quinto. E aqueles acharam engraçado aquele meu gesto, praticamente um menino com aquela audácia, né? Houve uma coincidência muito agradável, que eles acharam que aquilo estava engraçado e quiseram ampliar. Então aqueles 4 ou 5 disseram, não, vamos levar você ao redator-chefe. Aí foram para uma sala, entraram lá e falaram com o redator-chefe e pediram que eu, parecia um menino, vestido daquele terno todo, né, esquisito, dissesse para o redator-chefe o que eu havia dito para eles. Aí o redator-chefe me olhou e eu disse, eu vim aqui para ser repórter. Eu só, um ingênuo, né? Eu vim aqui para ser repórter. Houve uma coisa curiosa. Nisso, o que aqui parecia uma brincadeira, hoje eu raciocino assim, estava hilariante para aquelas pessoas, sem dúvida, mas parece que aí Deus sempre foi muito bom comigo. Sempre me protegeu, parece que Deus chegou. E o redator-chefe me fez as perguntas. Perguntou de onde eu vinha, o que é que eu tinha feito, que curso. Eu digo, eu vim do seminário, passei tantos anos, etc. Aí ele me fez as perguntas alusivas ao seminário, sobre português, perguntou sobre latim, e eu até acrescentei que tinha estudado os prefixos gregos, e ele começou a achar que eu tinha alguma potencialidade. Então, depois de fazer aquelas perguntas básicas, foi como que hoje eu raciocino, uma entrevista para emprego. Aí ele baixou o rosto e disse, se dirigiu a todos e disse, olha, pessoal, hoje deu-se uma vaga na revisão, mas é no horário do corujão, vai de 10 às 4 da manhã. Aí, não sei o que, fez a pergunta, você, o senhor, talvez tenha sido você, aceita trabalhar no horário de 10 da noite às 4 da manhã? Ora, cearense, quando quer emprego, tem até uma música que diz, come até vidro, né? Então, eu concordei. Eu disse, sim, sim. E o senhor pode vir hoje? Eu digo, posso. Eu já estava matriculado, terminava a aula 10 horas, 9 horas, 10 horas, e eu digo, às 10 horas eu estou aqui. E ganhei o emprego. Passou um certo tempo, deu uma vaga de tradutor de telegrama da United Press, que era ao lado da redação. Aí eu fui levado para redigir aqueles telegramas, porque eles viram que eu era bom na revisão e já me promoveram, assim, entre o pessoal da redação. Então, eu comecei a fazer isso e captei a técnica moderníssima de uma agência internacional de fazer notícia, lead, tal, básicos. Então, eu aprendi a fazer a notícia, interessante e de forma muito resumida. E como eu já tinha 1 ano de jornal, no Jornal do Comércio, em 1954, eu entrei lá em 53, em 54, eu consegui obter do Ministério do Trabalho o registro de jornalista profissional, porque eu tinha mais de 1 ano, a lei permitia. Eu consegui, e apareceu já esse jornal, e eu já entrei nesse jornal, Correio do Povo, um jornal da linha da última hora, colorido, novidade, e eu já entrei como repórter. Fui mandado para várias missões, reportagem em Arco Verde, reportagem em Garanhuns, reportagem no Ceará, e eu era deslocado, enviado especial. E até que apareceu a ideia de Brasília. O diretor do jornal era um deputado federal, amigo do presidente Juscelino, e queria que
a pedra fundamental de Brasília, o início das obras de Brasília, fosse coberto pelo jornal. E como eu já estava meio entrosado em viagens, eu fui o escalado. Foi tão importante essa missão que eles fizeram uma reunião de pauta para organizar a viagem do repórter e eu. Então, é o seguinte, foi até interessante, porque lá vários deram opinião, e aí diz assim, onde é que fica isso? Tinha um mapa de Goiás aqui, estavam mostrando, aí o pessoal de redação é muito engraçado, tem muito humor, aí disse, isso fica no fim do mundo. Um disse. Aí o outro, mais engraçado, disse, não senhor, é depois um pouco. Então, essa é a minha missão. E eu vim para cá, eu vim de Recife até o Rio de Janeiro, num avião, até casualmente vinha um diretor do jornal, que providenciou no Rio a minha vinda para cá. Nesses aviões tinha aerovias, aviões pequenos, C-47 da guerra, que fazia essas cidades pequenas. Eu sei que eu vim descendo do Rio de Janeiro para Goiânia, que era o lugar mais perto, eu vim pousando em várias cidades. Recordo bem Uberaba, porque eu já conhecia de nome Uberaba, porque era a maior feira agropecuária. Eu desci em Uberaba, desci em outro lugar, etc. E depois em Goiânia. Em Goiânia, eu cheguei em Goiânia para pegar uma condução para vir para cá. Eu cheguei, era ainda em abril, fim do mês, por volta de 29h30, para organizar essa minha vinda para o local onde no dia 3 de maio haveria uma pedra fundamental, que depois o Juscelino modificou essa ideia. Aí ele argumentou com a equipe que não queria uma pedra fundamental, mas queria que fosse um batismo espiritual de Brasília, que eu fosse uma missa, a exemplo do que ocorreu no descobrimento do Brasil em 1500. Uma primeira missa que marcaria o início das obras. Então, essa missa estava programada, pedra fundamental, mas quando eu cheguei aqui, eu não tive a notícia da mudança. Quando eu cheguei aqui, eu vim de Goiânia para cá, foram 13 horas de viagem, numa jardineirazinha, uma estrada cheia de dificuldade, muita terra. Eu cheguei aqui coberto de poeira, de 5 da manhã às 6 da tarde, mais de 12 horas. Então, é o seguinte, quando eu cheguei aqui, o dono tinha uns 40 barracos na Cidade Livre. No núcleo provisório, não era a Cidade Livre ainda. O núcleo provisório, uns 40 a 50 barracos. Um deles era um hotel, que tinha 10 quartos. O Saião trouxe o prefeito de Rialma para fazer esse hotel. Então, eu me hospedei ali. A jardineira tinha como estação rodoviária aquele próprio local. Então, eu me hospedei lá para no dia seguinte, isso é 2 de maio de 57, para no dia seguinte, às 10 horas, e comparecer a essa pedra fundamental que passou a ser uma missa. Então, às 10 horas eu fui. Quando eu saí do hotel de manhã cedo, 7 horas, por aí, eu fui olhar assim, jornalista é curioso, né? Fui olhar o terreno e tal. Aí eu vi aquela chão rasteiro, terra vermelha, as árvores eram retorcidas, não era igual no Nordeste, aquelas árvores bonitas, etc., grandes. Mas eu me encantei. Aí eu comecei a olhar para o céu. Era um céu azul, 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 de lindas nuvens brancas. Eu fiquei encantado com aquilo e rodei aquilo dali bastante, olhando os horizontes. Horizonte para tudo quanto é canto, norte, sul, leste, oeste. Eu estava vendo o mundo inteiro. Que coisa impressionante. Aí, quando eu me virei assim para o ocidente, aquela tocha de fogo, aquele sol, eu fiquei impressionada com aquele sol. Nunca tinha visto na minha vida um sol tão forte, tão lindo. Aí eu, como que senti, fiquei assim meio atônito, entendeu? Então, é o seguinte, aquilo que parecia tão
pobre, de terra, etc. Aquilo ali me causou uma impressão na alma extraordinária. Eu até fiz um poema que disse: naquele dia eu me encantei com nada. Um dia antes, o presidente veio para cá, no dia 2, chegou aqui no Vai-Com presidencial, que era um novo avião moderno do presidente, porque antes ele viajava em C-47, o Douglas, aviãozinho miudinho. Então, ele veio no Vai-Com presidencial, que era um avião moderno para aquela época, e à noite o Vai-Com foi para São Paulo, para de manhã cedo trazer de São Paulo o Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, arcebispo de São Paulo, para celebrar essa missa. Ele veio nesse Vai-Com, o presidente foi recebê-lo no aeroporto às 8 para 9 horas, a missa seria 10 horas, e o Dom Carlos Carmelo teve uma lembrança muito feliz. A aviadora brasileira, a primeira aviadora brasileira, que levou a imagem de Nossa Senhora Aparecida em avião teco-teco a todas as capitais do Brasil, ele pediu a Ada Rogato, que estava adoentada, não podia vir, para trazer a imagem para Brasília. Ada Rogato, a primeira aviadora brasileira, notável essa figura. É pena que ela não pôde vir, mas ele trouxe a imagem de Nossa Senhora Aparecida e entronizou no local do altar. 2 dias antes, o Saião, com Rolfo Parada e mais aquele pessoal do Saião, armaram um altar e fizeram um toldo, uma coberta com lonas de caminhão, porque podia chover, abriu. Então, eles prepararam isso e o Dom Carlos veio, conduzindo a padroeira do Brasil. O arcebispo fez um sermão monumental, de elogios àquele momento, que o Brasil tinha 3 momentos na sua história. O descobrimento em 1500, a independência em 1822 e aquele ato no dia 3 de maio de 1957. São os 3 grandes momentos do Brasil, disse ele. Depois de dizer e classificar essa importância, em outro momento do discurso, eu era um cara de 20 anos, jovem, conhecia. Aí ele disse uma coisa que me deixou assim, tonto e atônito. Brasília, olha, eu estava vendo nada ali, era uma solidão, não tinha nada. Ele disse: Brasília é o trampolim para a conquista da Amazônia. Eu imaginei que ele estava dizendo uma utopia para ser agradável, mas respeitei. Como é que é trampolim se a Amazônia é uma floresta imensa, intransponível? Se o rio Amazonas é água demais, se ele é cercado por pântanos. Os rios já são de uma largura imensa. Como é que pode ser trampolim? Tudo bem. Já estava aqui há 1 ano, e numa dessas visitas do presidente, às obras dos institutos, da rodoviária, do Congresso, etc., eu resolvi corajosamente, espontaneamente, a fazer uma pergunta muito óbvia. Presidente, em 57, durante a primeira missa, eu ouvi o cardeal dizer que Brasília era o trampolim para a conquista da Amazônia. Agora eu fiquei surpreendido, presidente, que o senhor declarou no Diário Carioca, em 58, um ano depois das palavras do arcebispo, que o senhor vai construir com Saião, com Bernardo Saião, que Bernardo Saião tinha um sonho da Transbrasiliana, uma estrada ligando o sul ao norte. Porque na guerra, essa região do Brasil ficou muito difícil, porque não tinha transporte, só tinha o marítimo. E o marítimo era sujeito a ataques dos alemães, da guerra, né? Então, eu disse, agora como é que o senhor disse? Ele disse isso, agora o senhor disse que vai construir essa estrada?
presidente, com todo respeito, presidente, não é muita coincidência, um ano depois do bispo dizer, o senhor vem falar agora, foi surpreendente a reação dele. Uma coisa assim que eu nem esperava. Ele me pegou pelos 2 braços, fortemente, e me chamou, meu menino Adirso, meu menino Adirso. Até me senti esse menino, né? Meu menino Adirso, existem coisas na vida que não são coincidências. E aí me balançou e disse, são providências divinas. Passou o tempo. Um ano depois, eu já estava em Brasília, porque eu fiquei em Brasília, morava na Cidade Livre, na Travessa Dom Bosco, no Hotel Souza, com a Avenida Central, hoje é Núcleo Bandeirante, e em 1958, eu acompanhei muito o presidente, porque eu cheguei aqui em 57, quando foi do meio do ano para o final do ano, o inverno era imenso, e eu tinha que ir do Hotel Souza ir até a Nova Cap, obter informações para depois passar no Correio Telégrafo por Morse para o meu jornal. Eu tinha muita dificuldade, sofri um pouco nos primeiros tempos, porque a chuva e da Cidade Livre, do núcleo provisório até a Nova Cap, onde eu obtinha informações, que lá estava o Israel Pinheiro, o presidente, todo, e eu era um jornalista que não gostava de perder tempo, eu resolvi um grande problema. Comprei um Jeep. E eu corria essa cidade de ponta a ponta, porque o Jeep era muito adequado, porque aqui tinha muito buraco, e tinha a chance de, nessas inspeções do presidente, à noite, que era o horário que ele tinha, ele vinha meio dormindo no avião, de 7 a 10. Quando chegava aqui, ficava na frente do Jeep, atrás, no banco de trás, tinha um oficial da aeronáutica que vinha com ele, ou do exército, com uma pasta, e geralmente outra pessoa que vinha mais. Era 4 pessoas no Jeep. Aí ele ia inspecionar. Começava ali na praça, hoje onde é a Praça dos Três Poderes, ele via o início das obras do Congresso Nacional, da rodoviária, que estava em fundações, ia dos acampamentos dos institutos de previdência que construíam as residências. Começava Banco do Brasil, IAPTEC, IAPC, IAPM. Eu me lembro de mais de 40 vezes que ele veio aqui, que eu acompanhei. E uma coisa curiosa, numa dessas meu acompanhamento, era o Jeep dele e eu atrás. Tinha uma estação rádio na Nova Cap, que do Rio de Janeiro comunicava para a estação dizendo o dia, a hora, o avião que ele vinha, avião da FAB. Aí a Nova Cap sabia, e eu tinha muita amizade com o chefe de gabinete, doutor Quadros. O jornalista tem que saber fazer amizade. Houve casos que ele mandava um Jeep lá no hotel deixar um bilhetinho para mim. Ele veio amanhã, ele vem hoje, etc. E eu, porque o jornalista, o grande segredo do jornalista é criar fontes seguras, etc. É o investimento do jornalista. Jornalista sem fonte não é jornalista. É um catador de qualquer coisa, de papel, etc. Então é o seguinte, eu acompanhei, não em todas as inspeções dele, mas eu sei que ele veio aqui mais de 40 vezes. A grande maioria eu estava presente. O presidente chegava já, ele cumprimentava todo mundo, ele não tinha medo de gente. Ou um presidente que não tinha medo de gente. Quem era a segurança dele ali? Talvez só o motorista e o coronel da aeronáutica ou do exército que o acompanhava. Ele não tinha medo de gente. Eu vi mais de uma vez um gesto assim, que é dignificante e que eu guardei por toda a vida e guardo até hoje, do presidente Juscelino. Um homem transcendente, um homem carismático, um homem de Deus, um símbolo. Ele, encontrando aqueles candangos, ele se dirigia como amigo e dizia, eu vi mais de uma vez ele dizer assim para os candangos, eles os abraçavam, cumprimentavam e os abraçava sinceramente. Vê só o gesto de um presidente, a humildade. Conto com vocês
para nós inaugurarmos essa cidade em 1960. Já tinha sido aprovada a lei do 21 de abril de 60. Conto com vocês. Meu Deus do céu, o presidente da República, aqueles candangos analfabetos, muitos a gente nem sabe a história de vida deles, mas eram pessoas rudes. Talvez na cidade dele ele não tenha conhecido sequer o prefeito, sequer vereador. E ali era o presidente, descendo do alto do seu cargo, e numa madrugada, numa noite fria, como que pedindo a ele, conto com vocês. Isso não existe. Eu vi um candango uma ocasião, veja só o idealismo. A betoneira era um negócio que funcionava no braço, hoje é elétrica. Então ele estava... Eu vi esse candango na 108 Sul, que era do IAPB, movimentar a bandeira e com esse braço para cima. Aí eu achei interessante, aí perguntei para ele, o que está vendo que você está com o braço para cima e não está com os dois? Ele disse, porque eu fui acidentado nesse braço e eu estou esperando o meu companheiro que vai me substituir, porque nós estamos fazendo uma live. Isso é emocionante. Quando houve o problema da barragem, que os americanos não deram conta de construir, não deram conta. Eles vieram dos Estados Unidos, construíram aqui a Vila Planalto, casas americanas, maravilha, mas na hora do serviço, trouxeram geladeira dos Estados Unidos, mas a obra, o Juscelino, esses homens não vão terminar essa obra, e tal. Aí houve um rebuliço, que é uma coisa internacional, e houve um acordo para essa firma sair e entrar as brasileiras. Entraram 3 firmas brasileiras e foram capazes de concluir a barragem do Paranoá. Porque se não fosse, não tinha. Não tinha nem lago, porque precisava ter a barragem para conter as águas do lago, que só começaram em 59. A visita que mais me marcou pelo significado ocorreu em 59. Aqui veio Força Dallas, veio príncipes, mas a que marcou mais foi a de André Malraux, ministro da Cultura da França. Surgiu a ideia da Embaixada da França, na hora de distribuição das embaixadas, dos terrenos para as embaixadas, a França tinha no Rio de Janeiro a Maison de France, que era uma instituição assim, da maior respeitabilidade na antiga capital, a Maison de France. Então eles quiseram fazer também aqui uma Maison de France, Casa da França. Então, para inaugurar no terreno da Embaixada Francesa a pedra fundamental dessa Maison de France, veio aqui em 59 o ministro da Cultura de Gaulle, o filósofo e sociólogo André Malraux, um homem de prestígio internacional. Ele era um ministro, além de ministro, um grande sociólogo, conhecido pelas suas obras, né? Quer dizer, o Ministério da Cultura na França ganhou uma figura importantíssima para ocupar o cargo. E ele, quando esteve aqui, ele fez um discurso apologético a Brasília. E um discurso que repercutiu em todo o mundo. E uma frase que ele disse marcou a história do mundo naquele momento. Ele dizia, esta Brasília é a capital da esperança. A palavra esperança era muito usada pelo presidente Juscelino, havia um clima de esperança no Brasil, e aquelas palavras dele, com a notoriedade de André Malraux,
com o prestígio que ele tinha, inclusive ser ministro do De Gaulle, repercutiu intensamente em todo o mundo. Então a imprensa passou a ter Brasília como a capital da esperança. Uma imagem assim extraordinária. A partir daí, Brasília ficou na glória do mundo, ao ponto de quando foi inaugurado, que isso foi mais ou menos em julho, agosto. Parece que foi em agosto. Quando chegou na inauguração, em 60, em abril, uns 8 meses depois, a imprensa internacional, que já vinha divulgando as obras de Oscar Niemeyer, que já ia divulgando a epopeia da construção de Brasília, a imprensa internacional não teve outra coisa a dizer quando Brasília foi inaugurada deslumbrantemente, e o governo soube fazer uma boa divulgação através das embaixadas e do nosso corpo diplomático. A imprensa internacional não teve outra saída de glorificar Brasília. Inaugurada a obra do século XX, Brasília. O mais importante de Juscelino, que ele sofria com as agressões, mas ele era complacente com seus algozes. Ele tinha o sentimento do perdão. Ele era um homem puro, um homem de evolução espiritual. Eu senti isso em N coisas. Quando ele me falou aquele negócio, que ele me segurou pelo braço e disse: Adilson, não existe coincidência, existe a providência divina para determinadas coisas. Quer dizer, ele não tinha fé em Deus, era temente a Deus. O presidente, em 1960, foi me visitar, vocês viram as fotos, no jornal Correio Brasiliense, que era o redator-chefe. Foi um gesto assim, de humanidade. O presidente ir com a esposa me visitar no jornal. É sinal de que ele gostava do menino. Meu menino Adilson. Ocorreu que em 1964, isso é público e notório, o presidente estava exilado na França. Eu tinha o endereço dele, me relacionava com os parentes e os amigos dele aqui, e um dos relacionamentos que eu tinha fortemente era o primo dele. Então, ele estava exilado, eu recebi um convite para ir à Alemanha, em 1964, no final do ano. Aí eu aproveitei esta viagem da Alemanha, fui primeiro em Paris, para visitá-lo. Aí eu disse: Carlos Murilo, eu vou fazer uma visita ao presidente, e eu queria que você fizesse uma coisa para mim. Você está como diretor do DENASA, queria que você conseguisse, eu sei das dificuldades dele, através de você e de outros amigos, eu queria que a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descer lá e ir para a casa dele. Eu tinha o apartamento dele, né? O endereço, 2 quartos, o meu aqui era de 3. Aí eu fui lá visitar. Então eu disse, eu queria levar um dinheiro para ele, porque todo mundo sabia que ele precisava de dinheiro. Então ele conseguiu algum dinheiro com esses amigos. Eu também separei uns dólares. Aí fui para Paris, viajei no avião, com dinheiro aqui, dólar aqui, dólar aqui. Não queria que também ninguém soubesse. Cheguei em Paris, depois, aliás, eu desci em Frankfurt, que a passagem era Frankfurt. Aí peguei um trem, fui a Paris, consegui aqui levar 3 cartas de recomendação importante para os embaixadores de Portugal, da França e parece da Espanha, porque eu queria me proteger. Eu sabia que ele era perseguido e acompanhado, etc. Eu digo, eu vou levar essas credenciais junto aos embaixadores, porque se lá me pegarem e quiserem me apurar o que é que eu estou fazendo, eu digo, eu quero falar com o embaixador. Tem aqui do governo brasileiro, do governo da Revolução.
uma correspondência para o embaixador brasileiro. Eu só aceitaria qualquer coisa depois de falar com o meu embaixador. Eu tinha 3 cartas. Eu fui prevenido, né? Jornalista tem que ser assim. Então eu cheguei 7 horas no apartamento. Não sei se era primeiro ou segundo andar. O certo é que eu bati na porta. Aí quem veio me atender? Renato Acha, grande deputado do PSD. Estava lá com o presidente dormindo no quarto, parece que há 2 quartos o apartamento, e ele estava dormindo no sofá. Tanto é que, como eu cheguei cedo, ainda estava roupa de cama ali, e ele veio abrir a porta para mim. Aí eu falei que ele já me conhecia, disse para o Renato Acha que Renato Acha é um cara muito importante, pai do governador, pai do senador, né? Quer dizer, Renato Acha foi de um PSD e amigo do Juscelino para dormir na sala para fazer companhia ao presidente. Ele estava lá em visita. Então, disse que eu vinha para fazer a visita, ficamos um pouco, depois eu falei com o presidente. Presidente, foi tão interessante esse encontro, porque eu disse, presidente, eu sei que o senhor aqui é acompanhado. Eu queria ir no seu quarto, no guarda-roupa, que eu tenho uma encomenda para deixar lá. Aí, fui com ele, Renato Acha ficou na sala. Fui no quarto, chegamos no guarda-roupa, e digo, presidente, os seus amigos do Brasil, e eu também contribuí, trouxemos esses pacotes para o senhor, são dólares. Sabemos da sua dificuldade. Você sabe qual foi o gesto dele? Foi uma coisa linda. Ele me pegou o rosto e me beijou a testa. Eu desmontei. Até hoje eu me emociono. Que gesto de grandeza. Que homem bom. Que homem sensível. Humano. Carismático. Transcendente. Depois, daqui eu vou para o Louvre. Parece que abre lá 10, 11 horas. E vou visitar o Louvre, conhecer o Louvre, não quero mais nada. E vou à Catedral de Notre Dame, que eu quero conhecer. Ponto. Daí eu vou para a estação férrea, pegar um trem para voltar para Frankfurt, que eu tinha um encontro marcado com o representante do governo alemão. Lá, o que ia me fazer um roteiro de visitas, entendeu? Tinha telefone, tinha tudo. Então, você sabe o que é que o presidente Juscelino disse para mim? Veja que grandeza desse homem. Então, Adilson, faça o seguinte, vamos aqui comer qualquer coisa e eu vou lhe levar. Ele conhecia as ruas de Paris, acho que mais do que qualquer parisiense, porque ele morou lá como estagiário de medicina. Então ele disse, eu lhe levo lá no Louvre, deixo você na porta. Tudo bem, presidente. Aí fiquei um pouco, etc. Tinha o Renato Acha lá, etc. Aquela conversa, etc. Vendo a tristeza dele, ele me disse, nessa conversa, o seguinte, Adilson, eu muita madrugada fico nessa janela, olhando as pessoas que passam, aí vejo uma pessoa, esse deve ser brasileiro. Eu tive uma pena dele, sabe? Tive muita pena. Esse deve ser brasileiro. Que sofrimento, hein? Então, ele, quando chegou mais ou menos no horário, que parece que abria 10 ou 11 horas, e queria me levar para me deixar, ele me disse uma coisa interessantíssima. Ele disse, porque eu vou me encontrar com uns empresários italianos, nós vamos almoçar. E eles estão querendo aplicar dinheiro na América Latina. E eu vou fazer uma recomendação que eles devem aplicar no Brasil, por isso e por aquilo. Agora, é emocionante, né? Um cara perseguido, sofrendo, que fica olhando na rua se o cara é brasileiro. Defender o país, isso é que é patriotismo, né? Eu fiquei encantado com aquilo.